Boa noite. Como hoje é o último domingo do mês e todo último domingo do mês está relacionado à família. Então é natural que hoje se falará sobre família. E então, o casamento é uma instituição mais antiga que existe no mundo. E ela tem atravessado o século e chegou até nós hoje. É a instituição que tem como autor Deus. O autor Deus. Deus criou essa instituição infalível para pendurar por toda a vida, até alcançar a glória celestial. Todo o plano de Deus para o casamento foi um dos maiores ministérios que Cristo, como Criador, Pai e Filho, e o Espírito Santo, ao criar a criatura, ele fez esta instituição. Passaram anos, tempos, e essa instituição ainda prevalece. É claro que o arco inimigo tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, disturbar a instituição de Deus chamada casamento. O inimigo, que é invejoso, ele também copia aquilo que é de Deus e quer fazer melhor. Deus disse que não era bom o homem estar só, quando ele criou o homem e colocou todas as espécies de animais, e ali ele estava fazendo uma instituição, macho e fêmea. De todo animal haveria macho e fêmea. E ali ele viu e disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora, que seja idônea, que esteja relacionado no mesmo propósito, pensamento. Mas o inimigo, que sempre quer colocar algo para atrapalhar o plano e o projeto de Deus, também criou uma instituição falsa e tentou disturbar a instituição mais perfeita que Deus criou, que foi o casamento entre homem e mulher. E como é que o inimigo tentou mudar essa instituição? Se a Bíblia diz que é homem e mulher, ambos deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, o inimigo de Deus agora disse: deixa o homem pai e mãe e casar-se com outro homem. Deixa-se mulher pai e mãe e casar-se com outra mulher. Essa é uma instituição que não é de Deus. Uma instituição que tem os planos do arco inimigo. Porque a instituição que Deus criou foi a instituição entre macho e fêmea, homem e mulher. O casamento foi criado por Deus e se trata de uma instituição sagrada entre homem e mulher, e que se deve ser tratada com respeito e reverência. O segredo para um casamento feliz
ou para um casamento pendurar por anos até a morte vos separe, o segredo é colocar Cristo no lar, no casamento. Convidar Cristo para permanecer deste mesmo lar. Se Jesus é convidado Se Jesus é convidado para fazer parte do seu lar, do seu relacionamento, do seu casamento com um casal, a glória de Deus se manifestará nela, neste casamento. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Todos encontraram? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. 2 pontos. Mas pare por aqui no momento. Quando a Bíblia dá 2 pontos, ele quer explicar por que o homem não deve andar só. Como é considerado o homem pelas mulheres? O homem é considerado pelas mulheres como safado, garanhão. O homem é considerado pelas mulheres o homem enxerido. Em outras palavras, galinha. Que o homem não consegue viver só. Deus, sabendo disso, rapidamente ele explicou: farei uma auxiliadora, para que esteja o quê? Para esteja ao seu lado, que seja ao lado dele. Como diz, 2 pontos, explica. Farei uma auxiliadora que esteja diante dele, ao lado dele, junto com ele, participando com ele, em todos os projetos que Deus realizará na obra que ele criara. E então Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, que ele disse: deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne, registrada lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que os dois devem estar unidos em um só propósito, em um só pensamento, em comum acordo, que ambos devem viver juntos por toda a eternidade. O inimigo tem tentado cada dia mais quebrar essa instituição. Quando os noivos são chamados para o altar, é feita uma referência. E se diz, na tristeza ou na alegria, na doença ou na morte, ambos deverão viver juntos. Mas o inimigo tem ensinado coisas e mais coisas, e tem alimentado ideias errôneas, não só na cabeça das mulheres, como nas cabeças dos homens. Até que a morte separe, mudou até que o tribunal do divórcio separe, ou até as pensões e as pensão vos chegue ao seu bolso. E hoje é um maior negócio lucrativo separar-se de um homem ou de uma mulher. Que está envolvido não é o laço matrimonial, e sim o sistema financeiro. O sistema financeiro. Na justiça brasileira, como na justiça da Europa e na justiça americana, existe tramitando ações milionárias de pensões em respeito pela infidelidade de um, ou pelo mau gosto ou falta de compromisso do outro.
Mas Deus disse que ambos deveriam viver uma só carne, um só pensamento. Andarão juntos sem haver algum acordo? De modo algum. Ambos devem estar juntos. Quem encontra uma esposa, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 22, vocês anotam aí. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. É Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, receba um excelente presente, uma bênção. Mas também a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? A mulher deve fazer o seu papel e o homem o seu papel. Qual é o papel da mulher? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. Qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher e o papel do homem, segundo a Bíblia, né? Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, 24 até o 25. Qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem no casamento, no relacionamento, na vida familiar? Na sua Bíblia vai dizer assim, os deveres do casamento. E lá, Efésios capítulo 5, versículo 22 diz, vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor Jesus Cristo. 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja sujeita aos seus maridos. 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amigos e queridos irmãos, o conselho de Deus para a igreja, ou para o casamento, é que as mulheres devem estar sujeitas, mas tem criado uma ideia no meio circular mundial que mulheres não devem ser sujeitas aos maridos e nem maridos devem amar as suas esposas. E por essa forma o índice de separação judicial é grande. É grande. É tanto que dentro do fórum, em vez de ter uma vara familiar, tem 17 varas familiares para algumas varas criminais e trabalhistas. Se a mulher fizer o papel, como diz o Senhor Jesus, e o homem fizer o seu papel, como diz o Senhor Jesus, a família vai viver de uma certa forma a família mais brilhante que existe na Terra. Mas as internet da vida, as manifestações da vida têm surgido e criado e ganhado força ao ponto de deixar o andamento, que é casamento, um fracasso. Porque muitas mulheres dizem, eu não quero casar. Muitos homens dizem, eu não quero ter compromisso. Muitas pessoas dizem que casar não é bom,
Muitas pessoas dizem que Deus me livre por ideias que colocaram ou fake news que avançou no mundo, tanto religioso como o mundo moderno, e essa fake news tem alimentado a ideia de que casamento é ruim para a vida. Que casamento nunca foi bom. Que casamento é uma desgraça. Que casamento não presta. Mas a Bíblia diz que casamento é uma instituição dada dos céus para os seres humanos da terra, para a vida. Diz as pessoas por aí, se ele não presta, eu me separo. E diz outros por aí, se não der certo, eu arranjo outro. Não é dessa forma. Não é desse jeito. Quando a Bíblia diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e será uma só carne, então não existe ex-esposa e ex-marido. No céu está registrado lá, marido e mulher. Contando-se a história de um homem que tinha sua mulher, e foram perguntar a Jesus. Jesus, a história. Meu irmão casou com uma mulher e ele morreu. Mas não deixou descendente. Depois veio outro, casou com ela e não deixou descendente. E dessa forma, 7 casaram com a mesma mulher. E por último, a mulher morreu. De quem é o marido dela? Se todos os 7 casaram com a mesma mulher para trazer descendência e não tiveram filhos. Queridos, o que está registrado, está registrado. É imutável. Quando Deus une, o homem de maneira alguma pode separar. Pode até o homem procurar outra mulher e casar diante do cartório de registros. Mas no céu está registrado a mulher, a ex. Pode até a mulher procurar um gatão ou gostosão, mas no céu está registrado o ex. Porque o que Deus uniu não separa o homem. No Brasil existe 2 pessoas que mais se casaram. Gretchen e outro, Fábio Júnior. Diante das situações, a reportagem diz, vai casar de novo. Um tem 12 e outro tem, parece que tem 10. Mas quem é o verdadeiro marido? Foi o primeiro, quando fez a instituição religiosa, quando Deus o abençoou, é o primeiro. Pode ter passado 10, mas para Deus é aquele. O que Deus uniu, o homem de maneira alguma pode separar. Mas o inimigo colocou ideias errôneas, fake news, na cabeça de mulheres e de homens e do mundo, que se não presta, arranja outro. Se ele não foi mais, se não é mais bonito, arranje outro. Se não é mais do jeito que casou, novinha, arranje outro. E dessa forma, está o casa se separa, separa e casa e separa-se. E desta maneira está uma bagunça no meio da vida matrimonial. A união que Deus instituiu, ela é vitalícia, imutável, não muda, é para sempre. Assim devem os maridos amar a sua esposa, como a mulher
o seu próprio, como a mulher ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios, como vocês leram, capítulo 5, versículo 25. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Muitas pessoas dizem, era linda, ou era lindo. E aí, a barriga cresce, e a gente envelhece, e aí vem aí os garotão e as garotonas da vida. E o olho começa a crescer. É natural isso. Porque o mal está dentro da cabeça dos seres humanos. Mas não deve permitir de maneira alguma. De maneira alguma. O marido deve amar a mulher e a mulher deve amar o marido. E ambos devem estar sujeitos um ao outro, como relata a Bíblia. Uma mulher deve ser sempre mandada pelo marido? De maneira alguma. Amós capítulo 3, versículo 3 diz, andará os dois juntos sem haver acordo? De modo algum. Ambos têm que ter acordo entre si. Quando o homem ou a mulher é totalmente controlada por ele ou por ela, isto é bom? Não. Não é bom. Porque isto é uma desonra para Deus. Uma mulher não pode mandar no homem, e nem um homem pode fazer da mulher uma marionete. Vem para cá, vai para ali, é acolá, sente aqui, faça isso. Quando a Bíblia diz estar sujeito ao marido, é em comum acordo. É em amor. Maridos, amai a sua esposa. Qual é o dever do homem e da mulher para o seu esposo? A Bíblia diz que amar e amar. Na linguagem comercial ou na linguagem empresarial diz, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Se você gosta que seu marido lhe trate bem, trate-o. Se você gosta que a sua esposa trate bem, trate-o também. Agora não adianta, dois bicudos não se beijam, de forma alguma. Deus é tão sábio e tão maravilhoso que Ele bota uma pessoa quente com uma pessoa fria. E ali, o quente se explode e a fria fica ali, bem tranquila. Enquanto o quente está se explodindo, está se zangando, está ficando com raiva, e ele está ali paciente, ou ela está paciente. Já pensou dois quentes junto? Dois marido e mulher quente? Ou dois frios? Não dá. Por que Deus colocou uma pessoa de um jeito e outra do outro? Porque Deus tem importantes lições para cada um aprender. O quente, aprender a lição com tranquilidade, e o frio, aprender a controlar os seus estímulos e ser ativo. Deus é maravilhoso. Diz hoje, na linguagem virtual da internet, que inventa muita loucura aí, e a moda pega, não só no meio mudando, mas o cristianismo, cada um encontra o seu crush. Crush que eu me lembrava quando eu era criança, era um refrigerante que a gente bebia. Crush, grapete, Fanta, mas hoje é crush. Olha, por que os casamentos não dão certo hoje? Eu estava ouvindo ali uma história de uma jovem, e a jovem, ela está pronta para se casar. Mas ela está noiva, pronto para se casar, mas ela tem relacionamento já com 10 homens. E está vivendo com o ex. Estava já quase para se casar e não se casou os dois, não se casou.
Ele atraiu e ela ficou com raiva, não quis mais eles. Passados anos, ela começou a gostar dele de novo. Ele começou a passar mensagem, ela começou a gostar dela. E ela agora estava próximo a casar, mas ele não sabia de forma alguma. Mas também estava com o noivo, mas também com outros namorados particularmente. E eu pergunto para você, esse casamento dá certo? Nunca vai dar certo. Por quê? Porque antes dela casar, ela vive com um ex, e já está com outros, e o noivo não sabe disso. Pode ser o contrário também. O casamento sem acordo, não haverá, de forma alguma, união. Para que o casamento dê certo, você precisa. Eu e o Ivaldo estava passando, a gente ouvimos uma conversa de um cristão. Só que o Nivaldo tem um ouvido melhor e ele ouviu. O cristão disse: olha, eu não estou gostando da atitude dela, ela só fala coisa mundana e eu repreendo as coisas que ela fala, só quer falar sobre coisas do mundo, música, é loucura. E eu digo para ela, está repreendido em nome de Jesus. Essa jovem que namora com este jovem cristão, tem tudo para dar errado. Porque a Bíblia diz, é jugo desigual. Não há sociedade. A luz com as trevas. O justo com o incrédulo. Se o seu casamento, ou se você está pretendendo namorar uma pessoa que é de outra religião, também não dá certo. Porque é jugo desigual. Porque você quer vir para a igreja e ela está em outra. Ao se casar, ela vai permanecer na dela e ele vai permanecer. E aí a briga vai começar a surgir. Vem para mim, não, vem para mim. E aí é jugo desigual. Haverá acordo? Não. Cada um puxando a sardinha para o seu lado. Uma mulher que decide casar com alguém que bebe, nada contra a bebida, que bebe, o casamento está dado para o fracasso. Porque a bebida vai atrapalhar o relacionamento familiar. Se você está namorando e agora procura um cara que dança, mas você é religiosa, dança, pula, gosta de carnaval, bebe, fuma, cheira algo, fuma algo. Você pensa que você vai ser feliz? Ele pode ser bonito ou ela pode ser linda. Não vai dar certo. Por quê? O seu relacionamento está dado ao fracasso. De 100, pode-se tirar uma. Eu conheço uma religiosa que casou com um não religioso. Mas é um tiro no escuro. Ele não era cristã e ela era. Mas aí ela começou lá, tentando, dando estudo, espiritualmente, procurando. E ele se batizou. Mas é de 100, 1. Todos os relacionamentos que se procuram com pessoas de cultura, nível social diferente, entidade religiosa diferente, está dado ao fracasso. Sansão procurou mulheres que não era israelita. E o que aconteceu? Vazados os olhos, quase perde a salvação. Quer ter felicidade? Já casou com um cara que era bêbado, e agora você diz que não gosta mais? A Bíblia diz, permaneça de acordo com o que você fez. Se você amava ele desse jeito, deve amar até o resto da sua vida. Mulher ou homem?
Se você achou bonito ela daquele jeito, vestindo daquela forma, andando daquele jeito, maluquinha como ela é, e agora você diz, é a paixão da sua vida, e casar com ela, e achando que vai mudar, se ela não entregar a vida a Jesus, através do ato do batismo, me mudar, você não mudará ela. E eu aprendi, quando eu fui evangelista voluntário, e as pessoas dizem que, o pastor disse que não existe isso, mas eu tive o curso de evangelista voluntário, lá na Universidade do ENA, eu fiz parte dos 70 do Brasil, e ele disse, ninguém muda ninguém, faz uma adaptação. Os dedos, todos eles são diferentes, mas quando se junta, se torna iguais. Você não muda o comportamento da sua esposa e nem ela muda o seu. Apenas uns devem respeitar um ao outro. Um deve respeitar um ao outro. Eu ia até passar um vídeo que há 20 anos atrás eu vi a respeito. Porque as pessoas usam aliança neste dedo. E eu, há 20 anos atrás, eu preguei muito nas igrejas falando porque a pessoa usa essa aliança nesse dedo. Mas como foi rápido hoje, vai deixar para outra vez aí, outra oportunidade. Mas o que é importante para nós? A Bíblia diz, para nós sinalizarmos, a Bíblia diz que devemos, como casais, amar um ao outro, como Cristo amou a sua igreja. Que Deus abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém. Convido você a ficar neste momento em pé e vamos cantar o hino 447. Como é interessante o seu par. Olha, ali está minha esposa, ela nasceu em Quixadá e eu nasci em Acaraú. Não é destino, mas Deus sabe fazer as coisas perfeitamente. Ela saiu de Quixadá e eu de Acaraú. Nós nos encontramos aqui em Messejana e hoje estamos aí. A minha gatinha, a lindona aí. Nós temos altos e baixos, mas vamos envelhecer juntos. Amém. Até que a morte vos separe. Deus deu ao homem e à mulher. 447. Almas gêmeas que se enlaçam pelos elos da aflição, até que a morte ao fim venham separar, lado a lado um do outro, pela vida seguirão, para unidos os encantos desfrutar. Chovam bênçãos sobre o venturoso par, que se encontra lado a lado neste altar. Dai-lhes Deus a proteção e uma sólida união, alicerces para o seu ditoso lar. A beleza da grinalda e a finura deste véu sejam símbolos de um puro e casto amor. Sejam lar aqui na terra
Cristo Redentor. Chovam bênção sobre o venturoso Pai, que se encontra lado a lado neste altar. Dá-lhes Deus a proteção e uma sólida união, alicerces para o seu ditoso lar. Pela fé sempre aquecidos, com amor no coração, ombro a ombro, lado a lado irão lutar. Quer nos dias de bonança, na borrasca, na aflição, onde a vida sempre juntos partilhar. Chovam bênção sobre o venturoso Pai, que se encontra lado a lado neste altar. Dá-lhes Deus a proteção e uma sólida união, alicerces para o seu ditoso lar. Amém. Maravilhoso Deus, obrigado pela maior instituição criada dos céus para a humanidade, que é o casamento. Como muitos dizem aí, que casamento é ruim. O casamento é bom. Precisamos somente compreender um ao outro e aceitar os defeitos um do outro, para que a felicidade venha durar por toda a eternidade. Pai maravilhoso Senhor, abençoa todos os casais na face da terra, e os casais que estão registrados ali, já pronto para tornar-se desquitados. Senhor Jesus, que os juízes e os advogados que estão com as decisões já tomadas, venham ser usadas pelo poder do Espírito Santo de Deus para revogar. E que o poder dos céus venha estar sobre os lares e sobre as famílias de toda a tua igreja. É isso que eu te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Deus.